Você vai assistir, a partir de agora, a programação religiosa do seu canal 10. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Queridos, estamos no ar com o nosso programa Escalando Montanhas, da Igreja Presbiteriana de Fernandópolis. Que Deus o abençoe, guarde e proteja. É uma igreja calvinista, sim, uma igreja reformada, uma igreja que procura, busca, se esforça para viver de acordo com a vontade de Deus. Com certeza isso não é impossível, mas é difícil, porque a nossa vontade é oposta. Mas nós estamos aí nessa luta, nessa batalha, que vale a pena. É uma batalha muito difícil, muito dura, mas tudo que é muito baratinho, você sabe que é descartável. Agora aquilo que é mais caro, que dá mais trabalho, aquilo lá vale a pena fazer. É assim. Hoje nós estamos com uma palavra em Provérbios, no capítulo 8. Eu vou ler versículo 13. Provérbios 8, 13. Diz assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu os aborreço. É esse o versículo que fala sobre o temor do Senhor e fala que Deus aborrece certas coisas. E quando a gente vai falar sobre o temor do Senhor, é meio complicado, meio difícil. Porque temor é o mesmo que ter medo. Na verdade, a palavra em português é o mesmo que ter medo. Temor. Aí vem aquela questão, mas eu não tenho medo de Deus. Então eu vou falar de mim e vou tentar dizer o que eu entendo. Então eu entendo o seguinte: eu não tenho medo de Deus, mas eu tenho medo de Deus. Será que é possível compreender essa questão que eu estou colocando? Eu não tenho medo de Deus, contudo, eu tenho medo de Deus. Qual é a explicação que eu dou? Por exemplo, eu não preciso ter medo de Deus, no sentido de que é uma pessoa má, um mau elemento. Eu tenho medo do mau elemento. Eu tenho medo. Mas quando eu digo que eu tenho medo de Deus, é porque Ele é o único em toda a existência, na eternidade, na infinitude. Não há outra pessoa que possa fazer o que Ele pode. Se Ele é que é capaz de mandar uma alma, ou determinar que uma alma vá para o inferno. Ele que é capaz. Homem nenhum pode mandar o outro para o inferno. O Satanás não pode levar ninguém para o inferno se Deus não permitir. Então, eu não preciso ter medo de Deus, mas eu preciso ter. Eu preciso saber quem Ele é. Mas Ele não é aquele traidor que trabalha comigo, que me usa. E quando eu cometo um erro, Ele me dá um tiro no peito. Você vê isso em filme. Filme mostra muito isso. Aquele bandido tem lá 10 pessoas que trabalham para ele, para roubar, para matar, assassinar e tal. E um daqueles 10, que também são bandidos, daqueles 10 cometeu uma falha,
cometeu um erro, não proposital. Ele errou. O que o bandidão faz? Mete a bala no peito dele, ele cai morto no meio de todos. Ele disse: alguém aqui achou ruim? Ninguém. Esse medo eu não tenho de Deus. Esse medo eu não tenho de Deus. Aliás, eu não tenho medo que ele faça isso ou que ele seja capaz de fazer isso. Não. Não. E eu também não estou dizendo que Deus tem prazer em mandar a gente para o inferno. Não. Não. Mas se for a necessidade, se a pessoa fizer isso, então ele abre mão da salvação da pessoa para a pessoa ir para onde ele quis. O único que pode fazer isso é Deus. Não tem prazer na morte de ninguém. Mas é preciso temer o Senhor. Por isso que não fala assim, tenha medo de Deus. Usa essa palavra, o temor do Senhor. Porque diferencia entre ter medo. É uma maneira, em um português difícil, mas é uma maneira, na nossa língua, de mostrar que não é um medo como eu tenho medo de cobra, como eu tenho medo do diabo, ou como tenho medo de um bandido. É o temor do Senhor. Então essa frase, ela é mais significativa do que o português poderia dizer para você ou para mim. Tá bom? Então o versículo diz: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. A pessoa que ama o mal, ou que vive no mal, é porque ele não tem o temor do Senhor. Dá licença. Se ele tem o temor do Senhor, ele aborrece o mal. Então, tanto é que o final do versículo fala das coisas que Deus aborrece. Diz assim: a soberba, a arrogância, o mau caminho, a boca perversa. Cita 4 coisas. Deus diz que aborrece isso aí. Então, poxa, eu estou sabendo. Ele não está escondendo. Quando ele me ensina as coisas, ele não guarda o pulo do gato. Você sabe a história dessa questão do pulo do gato. Quando ele me ensina as coisas, ele me ensina na totalidade, com transparência, com sinceridade. Então, quando ele diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, está aqui em Provérbios, no capítulo 1, o versículo é o 7, diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, ou o princípio da sabedoria. É o temor do Senhor. Quando não há o temor do Senhor, diz assim: mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Agora, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O louco despreza. Ah, isso aí é bobeira, isso é religião, não sei o que e tal. Ele despreza aquilo. Então ele não aprende. Mas isso é o louco. O sábio é aquele que tem o temor do Senhor. Esse é o sábio. Porque ele soube escolher o que era melhor para ele. Agora, como diz o versículo 13 que nós lemos, ele diz que Deus aborrece a soberba, a arrogância. Inclusive soberba e arrogância são palavras de significado muito parecidos. Muito parecido. O soberbo, o arrogante, o orgulhoso, são palavras muito parecidas. Algumas nuances de diferenças, mas são palavras muito parecidas. O soberbo, o arrogante, o orgulhoso. O vaidoso já tem uma diferença um pouco maior. E algumas palavras muito parecidas. Depois diz, o mau caminho, Deus aborrece. E eu fiquei pensando nisso ao ler esse texto. Deus disse, eu aborreço o mau caminho. Eu não aborreço Deus não fica aborrecido como ele fica com o soberbo, com o orgulhoso. Ele não fica aborrecido com uma pessoa, por exemplo, vou falar de um jovem. Quando eu digo jovem, eu estou dizendo com 16 anos, 15 anos, sabe? Quando ele vê aquele jovem no mau caminho, ele não pode dizer, eu aborreço esse jovem, eu me aborreço dele,
eu não gosto dele, eu não amo. Deus não vai dizer isso. Mas o caminho que ele está é um caminho que Deus aborrece, porque é um caminho de perdição, de morte, é um caminho que vai dar no fosso do inferno. Deus não ama esse caminho. Então, quando você lê isso, você chega à conclusão que aquele lá por trás, que está criando esse caminho para socar o jovem nele, para levar o jovem à perdição, inclusive ao inferno, aquela pessoa que criou esse caminho mau, então aí Deus vai chegar nele. O aborrecimento de Deus vai chegar nele. É aquele que trama caminhos ruins e joga as pessoas nele. Aquele que fabrica o álcool, a bebida alcoólica, ele se sente muito protegido pela lei, porque a lei diz, põe uma mão ali e põe um 18 e põe um risco dizendo que ali quem não tiver 18 anos não pode comprar. E aí o produtor do álcool, da bebida alcoólica, ele se sente protegido pela lei. Eu quero te dizer que mesmo assim ele é o fabricante da bebida alcoólica que destrói lares. Ele é o fabricante. Mesmo que o governo faça isso, o governo não o eximiu de responsabilidade da culpa. Então aquele que criou o caminho que Deus aborrece não está em boa situação, porque está matando muita gente. Depois disso, a língua ou a boca perversa, Deus aborrece. Aquela língua, não sei se por causa da influência italiana, mas eu morei numa cidade que eles diziam aquela língua maledita. Não sei por que falava assim, nunca descobri. Mas aquela língua maldita, aquela língua pesada, aquela língua suja, aquela língua que só fala maldade, que pronuncia palavras que não se deveria pronunciar. Sabe, então que Deus nos abençoe. Eu gostaria de ser, eu quero ser, eu pretendo ser, me esforço para ser, e eu busco ser um homem com o temor do Senhor. Eu procuro ser. Você fala para mim, é fácil? Eu digo, não. Parece que é impróprio para o homem temer o Senhor. É próprio desprezar o Senhor e amar e temer outras coisas, até o diabo. Mas a Deus parece que é contra a natureza humana corrompida. Isso sim. Mas vale a pena batalhar por isso. Deus te abençoe, querido, minha querida. Deus abençoe cada um de vocês. O temor do Senhor é que é o princípio do saber, o princípio da sabedoria. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Vamos orar? Ó Deus Todo-Poderoso, Senhor, Rei da Glória, Tu estás nos ensinando, nos admoestando, mostrando o caminho. O Senhor constantemente revela para nós o Teu pensamento, a Tua vontade, o Teu saber, o nosso futuro, se fizermos assim, assim. O nosso futuro, se não fizermos assim, assim. Obrigado, papai. O Senhor é maravilhoso. Que geralmente as pessoas não contam para os outros o que estão pensando. Sempre falam falsamente. Muitos falam falsamente. Estão pensando outras coisas. O Senhor não. O Senhor disse o que pensava. Então o homem se sente até meio que ofendido pelo Senhor, porque o homem aprendeu a disfarçar os seus sentimentos e enganar o outro. Mas o Senhor nunca fez isso. Obrigado, Pai, porque a Tua bondade é tamanha que o Senhor fala a verdade absoluta com amor, e o Senhor nos dá essa chance. Eu te glorifico, te exalto, te agradeço. Queria pedir que o Senhor falasse assim com cada um que escutou essa mensagem, em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe. A gente se vê no próximo programa com mais um texto de Provérbios, se Deus quiser. Você assistiu aqui no seu canal 10, nossa programação religiosa. Amanhã estaremos de volta no mesmo horário.
Muito obrigado pela sua audiência. Pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, não deixa só, velando está, nas tristezas, nas lutas, nos piores momentos, em suas mãos segurando estará. Meu amigo que se acha no